Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Essa noite com uma homenagem a Lorraine Warren, de quem eu sou muito fã. Esse foi mais um dos muitos casos investigados pelo casal Ed e Lorraine. Foi o caso da família Moore, que começou por causa do furacão Agnes, que causou inundações e muitos estragos na cidade e expulsou a família, que achou melhor se mudar em 1973. Eles foram morar em uma casa geminada no subúrbio de Pittston, na Pensilvânia. Jack e Janet e os filhos Heather, Shannon e Simon, o pastor alemão, ficaram em um lado da casa e do outro lado ficaram os pais de Jack. Era uma casa antiga, mas que John, o pai de Jack, comprou para que todos pudessem viver juntos. E com algumas reformas ia ficar perfeita. E foi o que fizeram. Logo ao chegarem começaram pequenos consertos e melhorias, inclusive fazendo um bonito trabalho de paisagismo. Tudo estava às mil maravilhas, até o ano seguinte. Certo dia, Janet viu uma mancha preta no carpete e tentou limpar. E aparentemente a mancha sumiu. Mas pouco tempo depois, estava lá de novo. E novamente tentaram limpar. E a mancha voltava sempre, por mais que limpassem. Dias depois, os vasos sanitários apareceram escurecidos e cheios de arranhões, o que era estranho, porque eram novos. E também nenhuma tentativa de consertar o problema dava resultado. Claro que ainda era muito cedo para pensar que fosse qualquer coisa além dos problemas que podem aparecer em uma casa velha. E isso até a filha mais velha acordar de madrugada com uma sensação ruim e ver formas transparentes penduradas em cima da cama. Mas ainda assim, poderia ter uma explicação. Podia ser um pesadelo. Enquanto isso, as coisas continuavam a acontecer. Certo dia, a família teve outra surpresa e susto, quando a TV começou a pegar fogo, sem nenhum motivo. O casal já estava nervoso, com tantos problemas. Mas o que houve com a TV podia ser um problema na instalação elétrica. Mais uma coisa para consertar. Mas tudo bem. Eles iam fazer o que tinham que fazer. Só que logo em seguida, os canos começaram a vazar e a encharcar a casa toda. Esse problema também foi consertado, mas voltou, e sempre que se arrumava de um lado, estragava do outro. E durante alguns anos a vida da família foi isso, consertando e consertando os mesmos problemas com a casa que sempre reapareciam. Mas até aí a filha mais velha não viu nada de assustador. Já acostumados aos contratempos, estava tudo relativamente normal, até 1977, porque novamente as coisas ficaram estranhas. O rádio ligava sozinho, às vezes com som muito alto e no meio da madrugada. Jack tinha certeza de que o problema na instalação elétrica tinha voltado, mas quando foi verificar encontrou tudo em bom estado. Nesse meio tempo, mais 2 meninas nasceram. Mas nem a chegada das gêmeas tirou o estresse que a família estava passando. As coisas começaram a piorar e a ficar cada vez mais estranhas e assustadoras. Passos começaram a ser ouvidos nas escadas e nos corredores de madrugada. Coisas saíam do lugar e as gavetas abriam e fechavam sozinhas. Para piorar, a casa era invadida diariamente por um cheiro de carne em decomposição, que surgia e sumia de repente, mas era muito forte e tomava conta de todos os cômodos. O Jack ainda pensava tudo ser parte dos problemas da estrutura velha do lugar. Procurou pela origem do cheiro, sem encontrar nada. Foi quando, certa noite, ele acordou sentindo alguém acariciando seu rosto. Mas no quarto, além dele mesmo e de sua mulher que dormia profundamente, não tinha mais ninguém. Eles também foram notando que a casa ficou fria, mesmo durante o verão,
E a sensação era de estar morando em uma geladeira. Ainda assim, ninguém cogitava a ideia de ser algo sobrenatural e foram levando a vida assim mesmo. Mas certa tarde, Janet ficou realmente apavorada quando estava na cozinha com as gêmeas e viu uma sombra escura, preta, se materializando bem na sua frente. Depois disso, passou a ouvir sempre uma voz que não sabia de quem era chamando seu nome. Enquanto isso, na casa ao lado, onde os pais de Jack moravam, tudo parecia tranquilo. Mas a mãe dele ouvia discussões e xingamentos vindos do lado. Chegou até a pensar que o casal estava tendo problemas, mas como se tratava de discussões conjugais, resolveu não se meter e ficou quieta. Até certo dia, que foi passar um tempo com a nora e viu, ela mesma, a mesma entidade escura na cozinha. Com a cabeça mais aberta que a de Janet para assuntos sobrenaturais, a sogra entendeu na hora que se tratava de uma manifestação e sentia que não era coisa boa. Tudo estava piorando e rapidamente. Uma luminária caiu a poucos metros da filha de 7 anos do casal que brincava no chão da sala. Se a atingisse, teria sido fatal. E alguns dias depois, a menina foi arrancada pelos cabelos da sua cama por mãos invisíveis e jogada no corredor. Toda a família passou a ouvir um som de respiração pesada e arranhões que vinham de dentro das paredes. E Jack passou a sofrer com paralisia do sono. As madrugadas eram infernais. Janet acordava com falta de ar e ouvindo chamarem por ela. E uma vez foi agredida fisicamente, ela apanhou no rosto. Mas isso não era nem o começo, já que toda a família passou a acordar, levitando de suas camas. A paralisia do sono de Jack foi ficando cada vez mais assustadora. E certa tarde, ele dormia no sofá da sala e foi acordado novamente com o corpo totalmente paralisado. E ele chegou a ver, se materializando por cima dele, uma velha deformada. E pior, ele foi estuprado por ela. Às vezes a velha tomava a forma de uma jovem, mas ainda assim era deformada. Tinha as gengivas amarelas e os olhos vermelhos. Quando todo mundo, inclusive os pais de Jack, resolveram se reunir para falar sobre os acontecimentos que já estavam evidentes, que não eram só problemas estruturais, cada membro da família contou ter passado por alguma experiência assustadora. E a sogra de Janet disse ter certeza se tratar de algo sobrenatural. As coisas não poderiam ficar como estavam, já que os ataques físicos estavam se tornando frequentes. Então, Janet resolveu entrar em contato com o casal Warren. Logo ao chegar na casa, Lorraine sentiu que uma energia terrível tomava conta do lugar. E depois de algum tempo, os Warren se reuniram com a família e explicaram que eram 4 entidades que assombravam a casa. A entidade que se materializava como sombra negra seria um fantasma. Ele estava preso à casa por ter sido enforcado pela multidão ali mesmo, após ter matado sua esposa e sua amante, um século atrás. E havia também o fantasma de uma velha. Eles eram perigosos, mas segundo Lorraine, nem chegavam perto das outras 2 entidades. Um demônio, incubus, súcubus, que estava lá pela energia da casa, e uma outra força sem forma, não inteligente, mas muito forte e quase impossível de ser canalizada. Ed e Lorraine também falaram com os vizinhos, que disseram ouvir gritos e sons na casa, mesmo quando sabiam que a família não estava lá. Então foi chamado um padre exorcista, que já havia trabalhado com os Warren. A casa foi exorcizada, e durante o ritual, Ed foi estrangulado por alguma força. O ataque foi tão forte que ele precisou de alguns dias para se recuperar. Mas o resultado foi terrível. A coisa era bem mais forte do que se esperava, e os fenômenos aumentaram, ficando mais violentos. Vozes, captadas em EVP, insultavam os Warren
e faziam ameaças. Os dias que se seguiram foram um tormento. Janet foi atacada sexualmente pela sombra e as gêmeas também foram alvos da entidade. Uma delas contraiu uma infecção misteriosa e quase morreu, e a outra também foi atacada sexualmente pela sombra. Janet e a sogra estavam com o corpo cheio de mordidas e arranhões. Novamente, depois de alguns meses, o padre tentou outro exorcismo, mas também não adiantou nada. O pior foi que depois disso, a igreja não quis mais ajudar, porque um boato surgiu na vizinhança de que a família estaria mentindo para que, de alguma forma, conseguisse dinheiro, já que estavam em uma crise financeira. Mesmo tendo testemunhado várias coisas, o boato entre os vizinhos se espalhou e estragou qualquer esperança de ajuda. Então a última tentativa de Janet foi procurar a imprensa. E isso também foi uma péssima ideia, já que os repórteres, além de não resolverem nada, também não davam sossego, espreitando a família na porta de casa, no trabalho e na escola das crianças. Tudo que a família tinha era os Warren. E então uma médium que trabalhava com eles foi até a casa, passou alguns dias ali e testemunhou que os fenômenos eram reais e eram muito perigosos. E graças a isso, os Warren conseguiram a permissão do Vaticano para outro exorcismo, dessa vez mais forte, contando com vários padres e uma egrégora de oração. Por 3 meses a casa ficou em paz, mas uma tarde Jack viu novamente a sombra se materializando e toda a atividade voltou. Então, foi necessário um quarto exorcismo. Só que dessa vez a família nem esperou para ver o resultado. Eles já estavam cansados, física e psicologicamente, de 10 anos de luta, e resolveram ir embora. E misteriosamente, tudo acabou. Nunca mais testemunharam qualquer atividade sobrenatural. A casa foi vendida e a nova família declarou que nada de estranho aconteceu desde que se mudaram. Ao que parece, as manifestações só eram possíveis se alguém da família Smoot tivesse em contato com a casa, o que poderia fornecer a energia ideal para que as entidades se manifestassem. Mas elas podem estar apenas adormecidas, esperando o momento e as condições certas, juntando energia para reaparecerem ainda mais fortes. Só que infelizmente dessa vez os Warren não estarão lá para poder ajudar. Semana que vem eu volto com mais um lugar perdido no mundo, mas o lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite.